Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 ao amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, ao telespectador da TV Mundo Maior, você que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benites, gratidão, gratidão, gratidão. O programa Sensibilidade de hoje vai até Araraquara. Em Araraquara está lá Raul de Melo Franco Júnior, que vai conversar com a gente. E olha, para você ter ideia, você que vai acompanhar o programa, ele vai falar do exercício da cidadania ajustado aos princípios da doutrina espírita. Ele vai fazer uma análise aí das várias categorias de cidadão que temos em nosso meio e uma reflexão, né, sobre qual deles me encaixa ou devo me ajustar enquanto espírita. Raul, seja bem-vindo ao programa Sensibilidade. O José Damião, ouvintes, aqueles que nos assistem, é um prazer muito grande estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da nossa história, da nossa experiência, na vivência e na luta por essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, que nos instrumentaliza tão bem para aprendermos a viver. Somos todos aprendizes e, na medida do possível, vamos compartilhando essas experiências, que são experiências ricas de vida que todos nós temos. Então, fico muito grato pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Raul, vamos contar um pouquinho de você, vai. Raul, olha só, vamos ver assim, Raul de Melo Franco Júnior, por Raul de Melo Franco Júnior. Conta um pouco de você pra gente. Eu tenho uma trajetória de vida talvez um pouco atípica, né? Eu nasci numa família muito simples, meu pai era um ferroviário e nos deixou muito cedo, né? Meu pai desencarnou com apenas 41 anos de idade. Tinha 5 filhos, todos os filhos menores, e fomos criados, então, pela minha mãe, mas cada um teve uma trajetória um pouco diferente, né? Ninguém se perdeu, graças a Deus, né? Com a graça de Deus, todo mundo foi se encontrando na vida, mas eu, muito cedo, ainda com cerca de 12 anos de idade, fui para um seminário diocesano. Me convenci que a carreira sacerdotal era aquela que mais se ajustava ao meu perfil, ao meu momento. Eu sempre fui alguém que gostou muito de estudar. Então, fui lá parar no seminário com um pouco mais de 12 anos de idade e passei ali quase toda a minha juventude. Dos 12 aos 20, 21 anos, eu estive no seminário interno, o que me deu uma oportunidade de um crescimento humanístico muito bom. Tive a oportunidade de estudar latim, grego, inglês, francês, as línguas lá que faziam parte das nossas pesquisas, dos nossos estudos. Concluí lá o ensino fundamental, ensino médio, depois cursei filosofia. E depois de concluída a filosofia, aí já me descobri um pouco diferente, né? Já achei que não seria essa a minha trajetória e preferi, então, sair do seminário. Até então, eu só ouvia falar da doutrina espírita por terceiros, não sabia nem o que era a doutrina espírita. E ainda saí me sentindo um pouco devedor da Igreja Católica, por aquela experiência, por aquela vivência, por aquele tempo de vida que eu tive ali. Não sabia muito bem profissionalmente para que lado eu ia, acabei indo para o lado do direito. Na minha cidade tinha lá uma faculdade de direito, tem até hoje, e resolvi ali cursar direito, que era mais afinado à filosofia que eu tinha cursado anteriormente, e acabei fazendo uma carreira nessa área do direito, me formei em direito, não cheguei a advogar, porque logo entrei num cartório, comecei a trabalhar como cartorário, e depois de poucos anos fui aprovado no concurso do Ministério Público de São Paulo e fui promotor de justiça durante 32 anos. Aqui mesmo na região de Araraquara, em várias cidades aqui da região, concluindo a minha carreira, inclusive, em Araraquara. Mais ou menos na época da pandemia, no início da pandemia, eu me aposentei. E, paralelamente a essa carreira junto ao Ministério Público, como promotor de justiça, eu também tive uma carreira acadêmica, como professor da universidade, aquela mesma universidade onde eu me formei. E onde eu estou até hoje, né? Continuo lá ainda
à frente da cadeira de Direito Constitucional, né? Imaginem só, o Zé Damião, o que significa lecionar Direito Constitucional no Brasil, no momento desse da história do Brasil, né? Quantas dificuldades que nós temos aí, quantos embates que nós temos, né? Alguns desses grandes nomes hoje aí do direito foram meus colegas de carreira, né? Passaram comigo junto no Ministério Público e foram colegas da magistratura nesse tempo todo aí. Mas depois que eu me aposentei, ainda não consegui me sossegar profissionalmente, ainda fui advogar, atualmente ainda advogo um pouquinho, e continuo na universidade, junto aos nossos alunos da universidade. Acredito que já tenha passado ali, desses mais de 30 anos de universidade, já tenham passado ali cerca de 25 mil alunos com a gente, comigo e com outros professores ali da casa, né, na Universidade de Araraquara, chamada Uniara, onde eu continuo ainda lutando e me identifico muito com os alunos, né? É uma carreira que me dá muito, muito prazer. Mas, em paralelo a tudo isso, eu descobri, poucos anos depois de ter deixado o seminário, descobri a doutrina espírita. A doutrina espírita me chegou através de um primo da minha mãe, que fez um desafio para mim. Ele queria que eu lesse um livro. E eu, em troca, eu fiz o mesmo desafio para ele. Eu queria que ele também lesse um livro meu, né? E eu me lembro até, né, sem nenhum menosprezo aqui, sem nenhum descaso, né, eu forneci um livro sobre a missa para ele, né, sobre os rituais da missa católica. E ele, então, me deu um outro livro. Qual livro? O Livro dos Espíritos. O livro fez uma revolução na minha vida. Eu comecei a ler, a me envolver com o livro, e eu percebi que ele me trazia, no meio de tantas perguntas, me trazia tantas respostas com as quais eu já me degladiava há muito tempo, né? Já buscava há muito tempo. Então, a doutrina espírita me chegou assim, meio de surpresa, né? No momento em que minha vida pessoal também já estava um pouco tumultuada, né? Eu acabei saindo de lá, casei muito cedo, né? E o Ministério Público de um lado, a carreira do outro, a carreira acadêmica de outro, e nesse meio, a doutrina espírita, eu fui me envolvendo com a doutrina. Aconteceu até um fato curioso, Damião, que o Ministério Público, como a magistratura, são marcados por concursos muito, muito severos, muito difíceis, né? Muito exigentes. E eu tive a surpresa de, na entrevista do meu concurso, o concurso que eu fui aprovado, eu fui perguntado sobre a obra Paulo Estevam, que era uma obra que eu estava lendo naquele momento. E o examinador, eu vim saber depois, né, entre os vários procuradores de justiça, que eram os examinadores dos concursantes, estava lá um espírita. Eu não sabia disso, não sabia nem que ele era espírita, e ele até se surpreendeu, porque ele já tinha em mãos o meu currículo e sabia que eu tinha sido seminarista. Ele falou assim: puxa, mas eu estou vendo aqui que o senhor tem uma formação católica, né? O senhor está lendo esse livro, Paulo Estevam? Eu falei: sim, eu estou lendo, mas o senhor não é católico, né? Eu até então não me considerava espírita. Eu disse para ele: olha, eu sou católico e eclético. Eu leio de tudo, né? Leio o que aparece, o que eu acho que é interessante ler, mas ali já havia um momento de transformação, e quando eu ingresso no Ministério Público, um pouquinho antes da promulgação da Constituição de 1988, eu já ingresso como um promotor espírita, né? Ele chegou até a perguntar para mim se eu fosse um promotor de justiça, se eu iria ser um promotor preferencialmente dos pobres, porque havia, então, ali a questão da teologia da libertação e da opção preferencial pelos pobres. Aí eu disse para ele: sim, com certeza, né? Não só dos pobres, porque ricos também precisam da justiça, mas com certeza eu vou ter essa sensibilidade, seja pela experiência familiar que eu já tinha passado, né? Seja pelas minhas opções de vida, de lutar por aqueles que precisam mais, né? E graças a Deus tive uma carreira junto ao Ministério Público muito proveitosa, sem grandes tumultos, né? Mas eu acredito que tenha feito, em termos de cidadania e profissão, alguma coisa que me trouxe uma recompensa pessoal, né? Uma satisfação pessoal. Claro que a gente está sempre em construção, continuamos fazendo, né? E fui na doutrina espírita fazendo também. Depois de alguns anos me tornei palestrante espírita, e até hoje divulgo o espiritismo, na medida do possível, com pequenas pílulas aos meus alunos, os alunos do direito, né? Às vezes trazendo alguns valores, alguns conceitos que eu entendo importantes e que eles possam assimilar sem opção estrita religiosa, sem mencionar a questão religiosa, mas
por outro lado, não perdendo a oportunidade de deixar ali alguma semente que possa ser interessante para a formação deles, né? E junto às casas espíritas, né, junto ao meio espírita, junto às publicações espíritas, fui escrevendo alguma coisa, fui publicando outras, né? Fui compondo um pouco, porque o seminário também me trouxe uma experiência musical muito grande. Então, acabei me tornando um pouco compositor espírita, né? Compus algumas músicas espíritas e uso até hoje nas palestras algumas canções espíritas. Talvez seja uma trajetória um pouco incomum, né? Os meus colegas de seminário, né, muitos deles hoje são bispos, arcebispos, né, algumas figuras importantes. Tem até um colega de turma que é cardeal, né? E isso nunca me trouxe conflito, eu me relaciono muito bem com eles até hoje, os visito e os recebo na minha casa também. Eles respeitam a minha opção religiosa como espírita, né? E eu, evidentemente, respeito muito a deles, sem nenhum tipo de conflito. Mas só para situar, né, o nosso público ouvinte, aqueles que estão aí nos acompanhando, né, nessa trajetória, durante esse tempo todo da vida acadêmica, fui fazer mestrado, fiz doutorado no exterior, me especializei no máximo que eu podia para trazer a melhor contribuição possível aos meus alunos, publiquei livros, etc. Tentei aí cumprir o meu papel de cidadão na medida do possível, né? E de profissional na medida do possível. Ainda, claro, reconheço que falta muito para eu chegar num ponto de equilíbrio do homem de bem ideal, né? Mas estamos aí lutando e é essa reflexão que eu queria hoje fazer com vocês, né? Esse exercício de cidadania, né? E não que me tomem aqui, por favor, como exemplo de nada, né? Eu também faço essa reflexão para mim mesmo, porque eu conheço as minhas dificuldades, as minhas imperfeições, né? Mas esse realmente é o perfil do espírita, não é aquele que se julga santo, né? É aquele que sabe das suas mazelas, das suas dificuldades e está disposto a lutar com elas, a lutar contra elas, a vencer essas más tendências, esses defeitos que todos nós carregamos e que é típico do planeta no mundo de expiação e de provas. Então, eu acredito que seja isso. Eu não sei se o Damião quer fazer alguma intervenção nesse momento, ou se eu já prossigo. Não, podemos seguir, tá lindo para toda essa história, mas vamos lá. Agora o exercício da cidadania é ajustado aos princípios da doutrina espírita. Raul de Melo Franco, vai contigo. Vamos em frente. Bom, eu queria refletir com vocês hoje um pouquinho daquilo que a gente chama ética da solidariedade, né? Não sei se todos conhecem, já perceberam, a palavra ética é uma palavra que tem sido muito usada, né? A palavra ethos vem do grego, que significa morada humana, né? Então, tudo aquilo que nos ajuda a tornar o mundo melhor, a tornar melhor esse mundo em que nós vivemos, a tornar esse mundo uma moradia saudável, uma melhor moradia, faz parte da ética. Por isso que nós falamos da ética nos mais diversos campos, né? Da ética profissional, da ética pessoal, da ética familiar, né? Da ética religiosa, né? Esse conjunto de comportamentos, de pensamentos, de maneiras de ação, né? A ética deve ser, portanto, a base de todos os nossos comportamentos, porque ela está presente em qualquer atividade humana. Em qualquer atividade humana. Sem ética é impossível construir uma sociedade que seja justa, que seja harmônica. Nós olhamos hoje com preocupação a situação da política externa, por exemplo, internacional, né, em que os fortes exercem o poder sobre os fracos e tomam isso como uma ética válida. É como se aquilo fosse válido, né? As relações internacionais dominadas por guerras brutais, países um invadindo o outro, né? Os limites dos ideais de justiça ficam um pouco difusos e a gente já não sabe mais onde achar esse ponto de equilíbrio entre poder, justiça, moralidade, cidadania. O uso dessa força econômica, da força comercial, para obter vantagens políticas, tem sido a marca desse mundo da atualidade, né? Isso nos coloca um pouco atônitos nesse meio, né? Porque grandes nomes ou grandes personalidades se apresentam ao mundo atual como exemplos, e são, às vezes, péssimos exemplos de cidadania,
péssimos exemplos de vida daqueles princípios, daqueles valores que norteiam a doutrina espírita e, de uma maneira geral, o cristianismo. Mas é certo que, sem a ética, nós não conseguimos construir, portanto, uma sociedade equilibrada. Mas, por outro lado, a gente percebe, olhando para todo canto, que existe uma degradação ética, né? Há um processo de dissolução da liberdade, fundado na própria degradação dos valores. A sociedade foi perdendo valores importantes. A sociedade de consumo vai nos esmagando e não exige pessoas eticamente constituídas, né? Não exige pessoas positivamente éticas. E a gente vai nesse roldão, porque fazemos parte dessa grande engrenagem e somos meio que moídos por ela. Vai nos levando meio sem sentido, né? E como ser ético numa sociedade desse tipo, né? Onde ainda prevalece, parece que cada vez mais forte, o orgulho e o egoísmo, que a doutrina espírita nos coloca lá na questão 785, como os maiores obstáculos ao progresso moral da humanidade. Então, é diante desse cenário que eu queria refletir com todos vocês o que é que significa ser ético numa sociedade assim. O que é que significa ser cidadão afinado aos princípios da doutrina espírita que nós conhecemos, né? Como é que nós vamos conciliar essa ética importante, essa ética positiva, que nós vamos chamar aqui de ética cristã, ou ética espírita, com o dever de caridade? Como é que nós conciliamos isso numa sociedade em que cada um busca desesperadamente apenas o seu interesse, defender apenas o seu interesse? Colocada essa questão, esse problema, né, eu queria que a gente pensasse um pouquinho que o problema ético envolve pelo menos 3 elementos importantes. O primeiro dele, valores. Que valores guiam o nosso comportamento? Que valores? Quais os valores que nós tomamos como base para a nossa conduta, para as nossas ações, para o nosso pensamento, para a nossa relação familiar, para a nossa relação social, para a nossa relação profissional? Quais são esses valores? O segundo elemento, a liberdade. A vontade, a capacidade de agir de acordo com esses valores, fazendo escolhas, concretizando propósitos, tornando esses valores algo realmente significativo e marcante na nossa vida, e determinante na nossa vida. E o terceiro elemento, então, valores, liberdade. O terceiro elemento é o elemento da responsabilidade, a obrigação de cada um assumir as consequências das nossas ações e das nossas escolhas. Esses 3 elementos vão se intrincando para a formação da ética. Valores, liberdade, uma liberdade com responsabilidade, formam essa ética. Muitos filósofos já se ocuparam disso, ao longo da história, desde lá dos pré-socráticos, 5, 6 séculos antes de Cristo, até os filósofos da atualidade, refletiram sobre a complexidade dessa liberdade. A ideia central é que a liberdade, enquanto é uma dádiva valiosa, ela também traz consigo uma responsabilidade e o peso das decisões que nós tomamos. Então, alguns autores, como Jean-Paul Sartre, por exemplo, um filósofo existencialista, dizia assim: o homem está condenado a ser livre, significando que, ao ser livre, ele deve assumir tanta responsabilidade por suas escolhas que mais se assemelha a uma condenação. É como se fosse um grande peso essa liberdade. Essa liberdade e essa responsabilidade, claro, se conectam e dão sentido, e dão vazão, e dão concretude aos nossos valores. Valores marcados por escolhas livres e responsáveis que indicam a nossa ética. E essa responsabilidade, ela se reflete em todos os campos. Primeiro, uma responsabilidade consigo mesmo. Consigo mesmo. Me conhecer, me melhorar, conhecer as minhas dificuldades, os meus anseios, os meus defeitos, que são sempre grandes e graves, e lutar com eles. A liberdade, com consciência disso, e essa responsabilidade voltada também para o outro e para o planeta. Então,
responsabilidade consigo, responsabilidade com o outro, responsabilidade com o planeta, vão fechando o nosso comportamento ético. Para ser bem prático aqui, eu queria agora já entrar um pouquinho mais nessa radiografia da cidadania, eu queria que cada um de nós pudéssemos, a partir desses referenciais que eu vou trazer aqui, fazer uma reflexão pessoal, uma reflexão íntima, de identificação própria, de que tipo de cidadão eu realmente sou. Não é fácil, porque essa tarefa de conhecer-se a si mesmo já é uma tarefa dificílima, dificílima. Ninguém se conhece totalmente. Isso é uma grande verdade, né? Ninguém se conhece totalmente. Calvino tem uma frase famosa dizendo assim: o coração humano possui tantos interstícios, tantos intervalinhos, né, nos quais a vaidade se esconde, tantos orifícios nos quais a falsidade espreita, e está tão ornado de hipocrisia enganosa que ele, com frequência, trapaceia a si próprio. Acaba se auto-enganando, né? Nós, às vezes, não somos extremamente sinceros na nossa avaliação para chegarmos à conclusão de que tipo de cidadão nós somos e como e quanto nós podemos contribuir com a sociedade, né? Mas o modo das minhas relações comigo, com o outro e com o planeta revela quem eu sou. Isso é uma realidade. A maneira como eu vivo revela quem eu sou. E o duro é que a grande maioria das pessoas vive e morre sem nunca se perguntar quais as razões da sua existência, quais os seus objetivos e por que fazem o que fazem. A grande maioria das pessoas sequer se questiona quanto a isso, né? Então, nós vamos aqui fazer um exercício, mesmo enfrentando todas as dificuldades, sem querer julgar ninguém, sem querer encaixar pessoa alguma desses protótipos que eu vou apresentar aqui, conscientes de que eu vou fazer uma classificação aqui de cidadãos, mas existem pessoas que estão em classificações intermediárias, um pouco de um pouco de outro, né? E que todos nós somos cidadãos em construção. Todos nós, né? Nós não temos aqui seres perfeitos. Nós temos uma humanidade formada por um número imensurável de canteiros de obras. Somos todos nós cidadãos em construção. Então, sem moralismo, sem querer enquadrar ninguém, sabendo que faz parte da caridade a capacidade de entender as fraquezas minhas e as dos outros, né? Ser complacente, ser compreensivo com os erros do outro, mas também identificando em mim próprio o que eu posso mudar e melhorar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou partir aqui de uma escala de ética e cidadania com características de cidadão de vários níveis. Eu vou começar aqui pelo nível 4, o cidadão de quarta categoria. Esse é um cidadão praticamente abaixo da linha da cidadania. Podemos até chamá-lo de anticidadão. Anticidadão. É um sujeito que pensa exclusivamente no interesse pessoal. Ele não tem olhos para mais nada. Ele tem uma absoluta insensibilidade às questões sociais, às questões ambientais, né? Não passa na cabeça dele, não cogita auxiliar absolutamente ninguém. Ninguém. Atirar fogo a um bosque ou atirar um sofá nas margens de um rio são coisas que ele entende até quase como um direito. Ele acha até que ele tem direito de fazer isso. Que aquele rio, que aquele ambiente, que aquele bosque, que aquela mata não é de ninguém, não tem dono, não pertence nem a ele. Então, ele pode fazer o que quiser naquilo, né? É o sujeito que se enriquece à custa da ignorância ou da bondade dos outros, vive sempre à margem da lei, né? É mantido por atividades ilícitas, como atos de corrupção, massacres, golpes, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, tráfico de armas, né? Desmatamentos ilícitos, invasões. Esse vive à margem. Eu acredito que os nossos ouvintes não sejam dessa categoria, com certeza, né? É o sujeito violento, é machista, é preconceituoso, é racista, né? É arrogante, adora humilhar as pessoas.
Esse é o anticidadão, quarta categoria. Não trabalha, vive da exploração dos outros. É desprovido de qualquer princípio cívico, de qualquer princípio espiritual. Na parábola do semeador, que Jesus nos contou, esse aqui é o chão duro da estrada. Ouve a mensagem, mas não a compreende e nem quer compreender. A semente ali não faz o mínimo efeito, é incapaz de germinar. Esse é o cidadão de quarta categoria. Vamos passar para o cidadão de terceira categoria. Esse aqui eu vou chamar o cidadão que trabalha para si. Ainda o interesse pessoal é o que importa. É o que importa. Ele é extremamente orgulhoso, ele se acha autossuficiente, ele trabalha muito para manter um padrão de vida cuja centralidade desse padrão é o dinheiro e é o prazer. Então, veja, esse já melhorou um pouquinho em relação ao outro, porque o outro nem trabalhava. Vivia de golpes, de exploração, etc. Esse trabalha, mas ele trabalha exclusivamente para o interesse dele e para o interesse, às vezes, daqueles que estão mais próximos dele. Ele não vive a alta criminalidade, mas ele aceita pequenos crimes, pequenas infrações, pequenos desvios éticos, se isso for conveniente a ele. Por exemplo, dirigir embriagado, usar vaga de idoso ou de deficiente no trânsito, sonegar, usar meia nota para pagar meio imposto, para pagar menos imposto, pedir recibo ou nota com valor maior para ser reembolsado lá na empresa por aquilo que ele não gastou. Se ele receber troco a maior, ele fica quietinho, porque ele acha que o mundo é dos espertos. Ele não vê problemas em cortar uma árvore, ou atirar um lixo para fora do carro em movimento, ou adquirir produtos falsificados, ou usar programas de computador falsificados, pirateados, desde que isso convenha a ele. Esse cidadão ainda de terceira categoria, no casamento, ele acha que infidelidade é uma questão de oportunidade. Se partir dele, ele não vê mal nenhum nisso. É só oportunidade que apareceu na vida dele. Ele não tem princípios religiosos, princípios espirituais, inclusive ironiza as pessoas que têm, porque acha que isso, religião, espiritualidade, é coisa para fracos. É coisa para pessoas que ainda não adquiriram uma força suficiente para se impor. É coisa de fraqueza. A especialidade desse sujeito é criticar. Criticar. Ele conhece os dramas sociais, conhece os dramas ambientais, mas ele não se sensibiliza com isso. Acha que tudo isso é uma besteira, isso é coisa da cabeça de lunáticos, de cientistas malucos. Ele acredita que só tem obrigação com a família, e o seu mantra, o seu jargão de vida é ema, 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 cada um com o seu problema. Não quer saber de mais nada a não ser o seu próprio interesse. Não perde a oportunidade de levar vantagem. Somente por essa ótica ele pode aceitar participar de alguma instituição filantrópica, desde que ele tire vantagem daquilo. Ele está sempre colhendo oportunidade para lutar, entre aspas, por falsos direitos, por falsas vantagens. Não conte com ele para nada. Nada que não lhe traga alguma vantagem, sobretudo vantagem financeira. Esse é o sujeito de terceira categoria que, se receber alguma parcela de poder ou ingressar em alguma carreira política, ele tem tudo para pular para a categoria de baixo, para a categoria do anticidadão, da quarta categoria de cidadão. Ele está na terceira. Mas, recebendo uma parcelinha de poder, ele tem tudo para pular para a anterior. Vamos subir um pouquinho a nossa escadinha. Vamos para a segunda categoria do segundo cidadão, ou a segunda categoria de cidadão. Aqui eu já começo a ver alguns lampejos de altruísmo, de enxergar o outro. O interesse pessoal aqui ainda prepondera, mas o sujeito já é sensível às notícias que lhe chegam das grandes misérias humanas. Os terremotos, as secas, as inundações, as chacinas, os acidentes aéreos, ele se comove com isso. Ele é solícito, desde que isso não signifique assumir responsabilidade que ele denomina pesada. Nada muito pesado, nada que lhe tome muito o seu tempo. Nada que venha lhe tolher muito as suas oportunidades pessoais, porque o interesse pessoal ainda prepondera nele também.
Ele é muito ciente de obrigações religiosas e entende que basta observar alguns rituais de exterioridade ligados à sua crença para que ele se sinta, para que ele tenha a sensação de que ele tem com Deus o dever cumprido. Então, basta que ele vá lá no culto, ou na palestra espírita, ou receber o passe, ou na missa, basta que ele participe dessas exterioridades, né? Ainda que ele não se aprofunde nisso, basta, ele já está quites com Deus, está em boas condições. Se morrer hoje, ele vai para o céu. Essa aqui é a mentalidade dele. Se ele participa de alguma entidade do terceiro setor, essas entidades não governamentais, ele faz por pouco tempo, ele faz com irregularidade ou da forma menos compromissada possível. Ele não pula de cabeça. Ele vai participar de alguma coisa, vai ajudar por um tempinho, daqui a pouco ele vai sumir. Ele até se esforça para agir corretamente, né? Impulsionado muito mais pelo temor da lei, tem medo de ser preso, né? Tem medo de sofrer consequências sérias, de perder patrimônio, tem medo da língua dos outros, tem medo da ira divina, aqui vai cair um castigo de Deus. É muito mais por isso do que por virtudes e por caráter. Ainda age, mas age por temor, não por dever cívico, não por dever de caridade, né? Ele age ainda percebendo que, se ele não fizer desse jeito, ele pode se complicar. Ele tem um bom verniz social. Em geral, goza de um bom conceito junto às pessoas que o cercam. É visto como cidadão de bem, né? É visto como uma pessoa decente. Ele auxilia até materialmente alguns projetos, algumas instituições, mas ele raramente conhece essas instituições ou esses projetos. Esse pequeno auxílio material que ele presta serve meio como um lenitivo para a consciência dele. Ele acha que está fazendo a parte dele com essa ajudazinha que ele dá, né? Um valorzinho que ele dedica lá. Ele não quer se envolver mais do que isso. Ele está ainda na segunda categoria. Mas, como todos nós estamos em busca de um processo evolutivo mais sério, mais marcante, né? Nós almejamos chegar numa condição do cidadão de primeira categoria, que eu vou chamar aqui o cidadão de virtude e ação. Vejam, não é o santo. Não é o santo. O santo talvez esteja numa categoria além de todas essas. Aqueles que realmente mereceram esse título de santidade, porque nós sabemos que muitos foram canonizados sem merecer, mas aqueles que realmente chegaram num patamar tal de consciência encarnada dos seus valores cristãos, seus valores religiosos mais profundos, e conseguem fazer isso o norte, o leme da sua vida, talvez esteja numa categoria até superior a essa que eu vou citar aqui, e que eu vou chamar de, diante do nosso planeta aqui, de cidadão de primeira categoria. Ele tenta conciliar o seu interesse pessoal com os interesses da comunidade onde ele vive. Ele se esforça para isso. Claro que nós somos sempre cobrados a cuidar do interesse pessoal, do interesse familiar, do interesse de trabalho, mas esse aqui, ele já olha para o meio social em que ele vive e ele percebe que ele também tem deveres, não só oportunidades de ganho. Ele tem deveres. Ele é sensível com os dramas alheios, ele tenta pessoalmente diminuir o sofrimento do outro, ou garante dignidade ao outro de alguma maneira. Ele é afeito ao trabalho voluntário. Ele se dedica àquilo. Quando ele se prontifica em ajudar alguém, ele faz com o seu tempo, com o seu carinho, e não apenas com o seu dinheiro. Ele se envolve pessoalmente, Ele participa da vida daquela instituição como alguém que põe a mão na massa, nem que for para varrer o chão, para limpar o banheiro da instituição. Ele se dedica ali, ainda que ele não tenha quantias em dinheiro significativas para poder ajudar financeiramente aquela instituição. Ele sabe diferenciar espiritualidade e religião. Então, ele não se apega a nenhum tipo de fanatismo religioso. Ele enxerga pessoas de bem e de valor em todas as religiões, porque acima das religiões está a espiritualidade. Aquele nível de sintonia com Deus e de consciência dos seus deveres de cristão, no caso aqui do nosso cristianismo, e de outras religiões que também encaram essa ética do bem e procuram concretizá-la no seu dia a dia.
Claro, o cristianismo não é a única opção. Nós temos outras opções importantes, válidas, outros caminhos para chegar a Deus, né? São vários os caminhos que nos levam a Deus. E esse cidadão percebe que esses valores, essas virtudes não estão apenas na religião dele, estão no sentido de espiritualidade, no sentido de sintonia de alma, não apenas da escolha de uma determinada religião. Então, jamais vai atacar A, B ou C porque não pertencem ou não professam a religião dele. O altruísmo que ele põe em prática não advém de temores externos, como o da categoria anterior. Ele percebe que aquilo faz parte de valores que ele incorporou ao longo da vida. Então, no campo profissional, por exemplo, ele não tem dúvidas em abrir mão de algum ganho se ele está diante de alguém que ele percebe que não pode pagar. Ele não tem dúvida em fazer isso, né? É o médico que atende sem cobrar, é o engenheiro que faz um projetinho para regularizar uma casa de uma família carente, que precisa de um auxílio, né? É o advogado que ajuda a resolver um problema familiar junto à justiça, não cobrando daquela pessoa, porque ele percebe que aquele sujeito, ser cobrado significa ser explorado. Ele já tomou consciência disso no lado profissional. Ele é incapaz de humilhar alguém, porque ele não se sente mais do que ninguém. Ele percebe que ele é um dos iguais, um entre tantos. Pessoas que estão ao lado dele, talvez até em patamares um pouco diferentes, algumas acima dele, outras talvez ainda um pouco abaixo dele em termos de evolução espiritual. Mas isso não é motivo de humilhação de ninguém, porque ele sabe que ele também já passou por aqueles momentos, e ele sabe que tudo isso faz parte desse aprendizado e respeita o aprendizado do outro. Esse é o cidadão de primeira categoria, né? Ele se interessa por participar de instituições do terceiro setor, aquelas não governamentais, e dedica boa quantidade de tempo, de experiência, sem esperar absolutamente nada em troca disso. Não está ali porque aquilo vai lhe render algum dividendo, alguma coisa em especial para fazer diferença na sua fortuna, né? A questão ambiental não é apenas para ele algo que lhe comove. Ele está sempre tentando não deixar o mundo ainda mais atropelado pelas suas pegadas ecológicas. Ele tenta incorporar no seu dia a dia algumas coisas que ajudem o planeta. Ele recicla seu lixo, ele é mais seletivo nos produtos que ele consome, tomando cuidado para que sejam produtos que depois no descarte vão poluir mais. Ele tem esse cuidado, né? Ele escolhe melhor os produtos que integram o seu negócio, né? Aquela atividade profissional, que tipo de atividade que ele realmente vai escolher, se são atividades mais amigas do planeta, ou se ele vai promover ainda vícios, se ele vai promover ainda dependências, se ele vai promover ainda mais pegadas ecológicas, deixando o planeta mais sujo do que ele já está. Ele apoia as causas ambientais porque ele percebe que elas são justas e equilibradas quando são. Esse cidadão consegue ter essa visão além dele, além do seu mundo, né? Ele cultiva a humildade, não procura ser reconhecido, ser aclamado por aquilo que ele faz. Ele é pacificador, tem as suas convicções, respeita as convicções dos outros, mas foge das polêmicas que servem apenas para dividir e para fomentar paixões. Ele não deixa de lutar por aquilo que é justo, ele não é omisso, mas não embarca em polêmicas, em discussões, principalmente no campo político, no campo religioso, no campo esportivo, como fanáticos que se apegam tanto a uma tendência A, B ou C, e daqui a pouco pouco tempo depois, que elas estão misturadas, elas próprias se misturaram, elas próprias traíram as suas convicções. Ele não embarca nisso, né? Esse cidadão de primeira categoria, ele não quer ser cordão de polêmica, né? Engrossar polêmicas, né? Em qualquer atividade profissional ou política, ele tem consciência de que o seu dever ali é o de servir, não o dever de ser servido. Ele está ali para ajudar, para colaborar. Ele paga um altíssimo preço por ser honesto. Paga um altíssimo preço por ser correto. Não tem quem não tenha passado por isso gratuitamente, ileso. Aconteceu assim com Jesus,
não acontecerá diferente com a gente. Ser honesto, ser decente, ser correto, lutar por valores que muitas vezes são antagônicos na sociedade onde você está inserido, tem um preço. Tem um preço. E vão te cobrar. Vão te cobrar com críticas, né? Vão te taxar de exibicionista, vão dizer que você está querendo aparecer, vão dizer que você se passa por santo, que você é um santinho do pau oco. Vão dizer isso, sim, vão dizer. São essas agruras que Jesus já disse que nós passaríamos se optássemos pelo bem. O sujeito de primeira categoria, ele sabe que ele está longe da perfeição. E por isso ele procura conhecer cada vez mais os seus defeitos e a cada vez mais se empenhar para superá-los. E pela mesma razão, ele é muito indulgente com os erros alheios. Esse é o cidadão de primeira categoria. O sujeito chamado Potter Stewart disse assim: a pessoa ética, verdadeiramente ética, frequentemente ela escolhe fazer mais do que a lei exige e menos do que a lei permite. Mais do que a lei exige, menos do que a lei permite. A escolha dos nossos interesses, dos nossos valores, das nossas escolhas, das nossas responsabilidades, revelam quem nós somos. Aquilo que você é como cidadão em qualquer uma dessas categorias ou intermediárias delas, aquilo que você é indica a sociedade que você ajuda a construir. Tal como essa erva que abre caminho entre as pedras de cimento nas nossas ruas, nas nossas calçadas, esses comportamentos vão desafiando essa ambivalência cultural, vão contagiando as pessoas e vão formando uma onda do bem. Então, o sujeito que é o cidadão de primeira categoria, ele não é cidadão de primeira categoria apenas para ele, para a família dele, para o planeta, ele é para a sociedade toda. Ele acaba se tornando o exemplo que arrasta, ele acaba criando convicções, contrariando aquilo que a gente já conhece da perseguição do interesse pessoal, sem olhos para o outro, que consiste numa vida sem qualquer significado, que vai muito além do nosso prazer, da nossa satisfação individual, e que acaba vivendo, assim, o empreendimento autodestrutivo da própria vida. Uma vida que só pense em si próprio, dos seus interesses, é uma vida autodestrutiva. Não existe felicidade verdadeira sem se voltar para o outro, sem enxergar o outro. Eram essas reflexões aqui que eu queria trazer para vocês. Eu acho que eu até falei demais, aí me desculpe se falei demais. Gostaria até de receber alguma interação, não sei se o Zé Damião vai nos passar essa possibilidade de interagir com as pessoas que nos ouvem, que possam nos escrever, que possam nos questionar, que possam nos trazer novas reflexões, que possam nos ajudar a formar esse alicerce de solidariedade que tem a força, a alavanca transformadora da sociedade. Muito obrigado pela atenção de todos vocês nesse nosso momento aqui. Não, fica aberto aqui a possibilidade das pessoas mandarem questionamentos aqui no chat, depois que eu estiver no YouTube, para conversar, né? Fica aberto aqui a possibilidade. Eu vou passando ali para o Raul, e aquilo que você comentou nessa primeira categoria, né, Raul? Nem Jesus, né? Nem Jesus. Se Jesus, né, não conseguiu ali agradar a todos, humildemente nós, né? Mas eu ainda abro um espaço aqui para a sua mensagem final, para aquele que nos acompanhou nesse nosso bate-papo, Raul. Olha, eu quero usar esse momento aqui, desse nosso exame de consciência forçado aqui das nossas categorias de cidadão, do nosso empenho de crescimento em busca de ser um cidadão melhor. Eu quero lembrar aqui daquela figura de André Luiz, no primeiro capítulo do livro Nosso Lar, em que ele não entendia bem por que ele estava ali no umbral, né? O que o teria levado àquela condição, se ele parecia que tinha vivido uma vida normal? Ele era um sujeito que tinha cuidado dele, da família, ele tinha sido uma boa pessoa, ele foi um bom médico, e ele nos traz a seguinte reflexão: filho de pais talvez excessivamente generosos, eu conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício.
eu compartilhar os vícios da mocidade do meu tempo, organizar a meu lar, conseguir a filhos, eu perseguir as situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar, mas examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de um tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Eu habitar a terra, gozar ali os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuir a ceitil do débito enorme. Tiver a paz cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Esposa e filhos que prenderam o meu egoísmo destruidor. Possuíram um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Eu não desenvolvera, portanto, os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Não adestrara órgãos para a nova vida. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de um aleijado, que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar, senão compulsoriamente, a carreira incessante das águas. Ou como um mendigo infeliz, que, exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Que seja a nossa reflexão lá, antecipada por André Luiz, porque essa posição de André Luiz é a posição da grande maioria de nós todos, dessa humanidade, centrados exclusivamente nos nossos interesses, no nosso dia a dia, no nosso corre-corre, nas nossas coisas, na nossa acumulação de riquezas, e esquecemos que fazemos parte de uma sociedade muito maior e que meu dever é voltar os olhos para as tantas misérias humanas. Que Jesus nos abençoe, nos faça ainda acordados nesse momento dessa encarnação, para que possamos aproveitá-la, se não aproveitamos ao todo, pelo menos que possamos aproveitá-la pelo tempo que nos resta nela. Muito obrigado. Obrigado, Raul de Melo Franco Júnior, de Araraquara, que conversou com a gente aqui no programa Sensibilidade. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Até lá! Você ouviu o programa Sensibilidade.